essa questão de que a pauta dos direitos humanos ela é profundamente disputada, é um termo controverso por si só dentro da extrema-direita. Você não pode falar de direitos humanos, o cara já vai... defendendo bandido. A não ser que seja preso por dar golpe de Estado. Então, esse é o ponto. Aí quando é a figura política deles, ou então quando é alguém que representa, talvez não eles, mas o que é o ideal deles, como por exemplo, o cara do lado da Porsche, Sim, que matou o motoboy, ou então quando acontece um caso onde... Qual foi o outro exemplo que a gente deu? O do Verão lá, o Projeto Verão, que eles estavam indo na Baixada lá. Sim, aí você vê... Operação Verão. Operação Verão. Aí, Você escudou. de repente, a extrema-direita, pessoas desse campo, eles começam a falar sobre direitos humanos. E aí a gente estava falando isso, é para praticamente relacionar com o racismo estrutural, por exemplo. O direitos humanos vale quando vale para certos grupos. Depende da quantidade de melanina que você tem, né? Como eles diriam, para humanos direitos. Isso é profundamente... Tá estampado o que essa pessoa quer dizer. Por mais que, muitas vezes, e até uma outra pergunta que eu queria entrar depois, que muitas vezes seja por ignorância e não por uma maldade, sei lá. Sem dúvida. Mas dá para relacionar isso, então. De repente, os direitos humanos, eles fazem sentido quando é do grupo Então, vamos começar por onde tem que começar, do começo. Né? Começar do começo. Isso não é novidade, tá? A ideia de humanidade, ela é muito recente em termos históricos. Ela começa quando você tem o advento do que a gente chama de modernidade, a partir do século XVI, onde se tem a ideia de uma universalidade do humano. Isso está ligado com a expansão do capitalismo, inclusive. Né? A ideia da universalidade. Existe um modo de existir que é universal. E esse modo de existir que é universal tem como um elemento, vamos dizer assim, um parâmetro, o modo de vida da Europa. Isso tem a ver com expansionismo. Isso aí depois ele vai tomar outras dimensões no século XVII, século XVIII, né? Porque você tem aquele modelo de civilization, né? Que tem a ver com a expansão do capital a partir, né, da Revolução Industrial, né? Aquela coisa toda. E civilização também, o colonialismo do século XIX, né? Entendeu? O modelo francês, aquela coisa toda. Então você tem um modelo de civilização. Tem até um autor chamado Rudyard Kipling, né? E a tua pergunta é a seguinte: o Rudyard Kipling, que é um grande escritor, né? Ele escreveu um livro chamado O Homem que Queria Ser Rei. É maravilhoso, né? E ele fala do fardo do homem branco, né? The Burden of the White Man. O que é o fardo do homem branco? Ele quer dizer que cabe ao homem branco, né, carregar o fardo de elevar as civilizações atrasadas ou primitivas para o topo da civilização. Não quer dizer que não são humanos. Quer dizer apenas que eles não chegaram à escala máxima da humanidade. Eles não têm as instituições de Estado, política, a religião, ou seja, eles são povos primitivos, mas que chegariam lá. Então o fardo do homem branco, the burden of the white man, é justamente você elevar essas pessoas ao topo de uma vida civilizada. Isso, cara, é uma coisa que contamina muito o imaginário social que a gente tem. E isso só começa a ser contestado, né, assim, de maneira mais veemente, quando você começa os processos de libertação de África, né? Antes disso, né, acho que a Revolução Chinesa também, que criou um imaginário muito forte, né, em torno dessa possibilidade de um mundo do não ocidente, né, fazer uma transformação radical, e depois, principalmente dos anos 60, quando você tem os processos de libertação de África, o movimento Negritude, que vai nos dar Frantz Fanon, a Aimé Césaire e tantos outros que vão justamente começa essa coisa do... O pan-africanismo, ele entra aí também? O pan-africanismo é muito importante, né? O pan-africanismo que também tem a ver com esse movimento também de libertação, né? Ou seja, você tem o pan-africanismo, depois você tem o pan-arabismo, depois você tem também a ideia de uma pan-américa, né? Ou seja, né? De uma América Latina, né?
a grande pátria, essa coisa toda, porque justamente são formas de resistir ao movimento colonial. E dentro disso, você tem questão racial, você não tem a dúvida disso. Então, tudo isso envolve um debate sobre os direitos humanos. Sobre o que são os direitos humanos e quem são os humanos e como a gente cria parâmetros para isso. Então não é novidade essa história de que, a ideia de direitos humanos e a ideia de direito, quando você coloca na frente, é a ideia de você colocar limites e você também permitir àqueles que são humanos exigir certas coisas do Estado. Então, sempre uma disputa em torno do que é humano e do que pode ser exigido. E esse negócio do que pode ser exigido foi aumentando. Primeiro era só a liberdade individual, né, direito de propriedade. Depois você tem a Revolução Russa de 17, Segunda Guerra Mundial. Aí aumenta. Você pode exigir o quê? Educação, saúde, cultura, lazer, não sei o quê. Então, você vai tendo uma expansão daquilo que pode ser exigido como parte de você ser considerado juridicamente como um ser humano. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que vai expandir isso aí. E aí, uma coisa que eu acho que interessa muito para quem estuda o movimento negro é o seguinte, né? Veja só como a gente também tem uma série de críticas aos direitos humanos e tal, essa coisa toda, mas veja só que a gente não pode jogar a água do banho com o bebê dentro, né? Também. Se você for ler os textos que o Malcolm X escreveu no seu último ano de vida, 65, o Malcolm X, ele muda a estratégia dele. E ele fala o seguinte, ele escreve nos textos, né? Ele fala assim, olha, eu não acredito mais nos Estados Unidos. Eu acho que a única forma agora da gente conseguir mudar as coisas é a partir de uma visão internacionalista. Olha que interessante, cara. Tá pra vocês verem. Ele fala, é por isso que eu tenho como estratégia denunciar o que os Estados Unidos faz com os negros nos organismos internacionais. Essa é a estratégia dele. Tá, a gente pode discutir, isso não ia funcionar, mas você vê a ideia do internacionalismo. Eu já lembrei do final do Pantera Negra, que o T'Challa ele quer exatamente fazer isso. Cara, é isso que tá em jogo. Começa a fazer coisas fora de Wakanda. De novo, hein? Tá vendo? Povo. Pô, eu vou até puxar o Capitão América, porque o Capitão América... Eu via com a meia do Capitão América aqui, eu esqueci. Pô, eu tô com a minha do PAC aqui. O Capitão América, ele representa, não sei se pra vocês aí, tá? Mas eu vou falar a minha visão aqui. Ele é o que os Estados Unidos nunca vai poder ser, né? Que é o cara branco que defende as pessoas erradas, defende as pessoas certas, que os Estados Unidos coloca como errada, e principalmente aquele ideal de ele se tornar uma figura importante pra todo mundo e todo mundo gostar dela, respeitar. Tanto que até o justiceiro... Cara, desculpa, agora eu vou falar um pouco. Vai, né? Não, eu quero ouvir. Você tá flutuando, filho. Não, até o Justiceiro. Eu tô gostando demais dessa conversa. Não, porque o Justiceiro, que é o personagem mais errado, né? Que até o próprio criador, Karen Cohen, teve que vir publicamente falar, não é pra vocês policiais gostarem do Justiceiro. Sim. Porque ele é errado, ninguém pode estar acima da lei. E os Estados Unidos, representado no Capitão América, ele é o personagem que até o Justiceiro respeita. Exatamente. E deixa ele bater nele e fala, eu jamais levantaria um dedo. Eu falei, eu não vou bater em você. Ele fala assim, não vou reagir. É isso. Tá tudo Guerra Civil. Exatamente, quando ele chega com o Homem-Aranha nos braços lá. Exatamente. Mas aí você vê isso, que tipo, os Estados Unidos, o Malcolm X, ele enxergou isso que tipo, os Estados Unidos sozinho ele não vai conseguir mais. Eu não acredito mais nele, sabe? A gente precisa de alguém de fora e juntar forças internacionais pra gente poder mudar a realidade das pessoas. O que você acabou de falar? Pan-africanismo, que vem o pan-africanismo do brabo aqui, né? O Bois aqui, ó, de novo. E aí, aqui. Ó, tem que juntar aqui, isso aqui. Com isso aí, ó. Com isso aqui. Aquele outro lá, né? Cadê? E download. Não, isso é os três aqui, ó. Exatamente, ó. Aí, ó. O trabalho. O Load trouxe os três pilares. Gente, é isso, cara. É esse tipo de... Agora o Capitão América, a pessoa fala assim... A pessoa às vezes quer me encher o saco, mas eu tô vacinado. Você pode gostar do Capitão América, não sei o quê, porque o Capitão América... Falei, gente,
Vamos começar aquele pressuposto. O Capitão América não quer falar aquele outro. Não existe. O Capitão América, Ele é o que você tinha falado? Um ideal. ele é o ideal. O Capitão América não existe. E quando ele surgiu de um jeito muito legal. Dando um soco na cara de quem merece. É, exatamente. Eu sei que o ministro de Direitos Humanos não podia falar isso, mas... Ah, não, mas do Hitler pode. Mas, cara, é a capa dele de 41, que é o ano que os Estados Unidos entram na guerra, né? Pra reforçar ainda mais o ideal na cabeça dos adolescentes jovens Isso. a se alistar. Boa. Vamos aproveitar para falar um pouco disso. Olha que legal, surgiu uma outra coisa que eu lembrei agora. Uma outra recomendação que eu quero dar. Isso eu assisti nos Estados Unidos. Eu nem pensei que tinha no Brasil. Tem um filme que chama The Five Came Back. Já ouviram falar isso? Não. Gente, tem que ver. A gente tá falando de ideologia, estamos falando de disputa política, de guerra e tal. The Five Came Back. Five Came Back é um documentário que mostra como, num esforço justamente para colocar os cidadãos dos Estados Unidos num esforço para entender a posição dos Estados Unidos na guerra, ao lado dos aliados, isso antes dos Estados Unidos entrarem efetivamente na guerra. Tá? Eles entraram depois. Em 41. Eles entraram em 41 quando depois rolou o bagulho do Pearl Pearl Harbor. Harbor. Isso. Mas eles já estavam envolvidos. A indústria de base dos Estados Unidos, enfim, os Estados Unidos, inclusive, ou seja, o crescimento como os Estados Unidos se deve muito também à indústria da guerra, que é algo que até hoje é a base do capitalismo. Isso até agora. A base do capitalismo americano é isso, ou seja, a indústria bélica, né, de pesquisa, tudo isso. Mas, enfim, que eles chamam de complexo industrial militar. Mas a grande questão é a seguinte, esse filme mostra como eles mobilizaram alguns dos maiores cineastas da época para fazer filmes do que a gente chama de propaganda de guerra. Aí você fala assim, quem que eles chamaram? Gente, John Ford, John Huston, Frank Capra, Caraca. aquele outro, aquele que fez o Shane lá, Os Brutos Também Amam também. Bom, eu esqueci o nome dele, George, mas vou lembrar. Mas enfim, eles chamaram esses caras, assim, todo cara ganhou Oscar, cara de primeiro nível, para os caras fazerem os filmes. E aí, eles foram fazendo, né? Eles ganharam patente militar, aí depois enfim, os Estados Unidos entrou na guerra, enfim, e eles foram fazendo esses filmes. Fizeram uma pesquisa, o documentário fala isso, fizeram uma pesquisa, e eles viram que no Harlem, tá? No Harlem, em Nova York. E eles chegaram à conclusão de que a comunidade negra americana considerava que se os alemães ganhassem, se os aliados ganhassem, era a mesma coisa para eles. Não ia mudar nada. Não fazia a menor diferença, porque não mudava nada, porque eles estavam se ferrando lá mesmo. Porque, vamos lembrar o seguinte, os Estados Unidos estavam lutando contra, né, ou seja, depois, né, que entrou na guerra efetivamente, mas desde já estavam ao lado dos chamados aliados, e os Estados Unidos teve segregação racial até 1965. A lei Jim Crow, né? Tá? Até 65. Ou seja, os Estados Unidos, a guerra acabou em 45 e só em 65 que os Estados Unidos derrubou a última lei, né, do sistema Jim Crow. Então, os negros achavam que não fazia diferença. Aí eles começaram a produzir filmes para que a comunidade negra se engajasse nos esforços anti-guerra. O Frank Capra começou a fazer isso. E sabe o que é mais legal? Esses filmes têm no streaming. Pra você ver o filme. Eles fizeram outro filme também mostrando as consequências da guerra. Só que esse filme, assim, foi um tiro no pé. Por que foi um tiro no pé? Porque ele mostrou como a guerra ia também criando transtornos mentais, deteriorando a vida das pessoas. E outra coisa também, teve um cineasta, agora eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas enfim. Ele estava junto quando eles abriram o campo de Treblinka. Então aquela cena daqueles corpos, né, dos judeus que foram assassinados nos campos de extermínio, foi ele que filmou. Caraca. E ele tinha outros filmes. Aí a esposa dele conta o seguinte, que ele pegou todos os rolos de filme,
colocou dentro de um celeiro, passou uma corrente, ele nunca mais abriu o celeiro. Meu Deus. Então, assim, o que eu tô querendo dizer assim, eles chamaram John Ford, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Né? Assim, alguns dos filmes mais incríveis que a gente tem, realmente do Velho Oeste, enfim. Então eles fizeram esse esforço, cara. Agora o negócio do Capitão América, para voltar. Vamos lá, de novo, nosso pressuposto? Não existe Capitão América. Tá? É isso. Agora, existe uma disputa em torno do imaginário do que é a América. Exato. Conversa com negros nos Estados Unidos, e eu tive essa oportunidade de conversar, eles têm uma visão muito diferente em torno disso. Inclusive algumas visões, sem ilusão, tá? Que conflitam com a gente, tá? Olha que interessante. Tá? Conflitam com a gente. Então, essa coisa, essa construção de uma visão diaspórica, pan-africana, isso é um esforço político. Um esforço político que não tá dado, não. Né? Não é tipo, brother, tal, não sei o quê. Não é assim. Nós somos latinos, cara. Afro-latinos. É outra conversa. É outro... A gente precisa construir os termos da conversa. Não tá dado, não. Tá? Até porque a realidade do Brasil também, na questão da quantidade de pessoas negras que se identificam, é maior do que lá, né? A gente aqui raça é uma coisa... a raça é uma construção social, primeiro. E o que é ser negro? O que é ser branco? Claro, obviamente que existe um contorno global em torno disso, né? Está relacionado muito a esses canos de formação do mundo moderno, tráfico de pessoas, não sei o quê, aquela coisa toda, formação do capitalismo, beleza. Fluxo monetário tem a ver com dinheiro no meio, né? Beleza. Só que a materialização dessas formas sociais, Estado, dinheiro, direito, raça, isso vai depender muito do contexto histórico, cara. Pô, nós somos negros num contexto em que você tem uma população indígena. Eu fazia uma coisa muito interessante quando eu dava aula nos Estados Unidos, que eu falava sobre essa questão da raça como construção social, né? Aí eu pegava, mostrava uma imagem assim, né, de Oxóssi, né, do orixá, para os meus alunos. Eu falava assim, isso aqui é um homem negro, é um indígena, porque uma das imagens do Oxóssi é um homem negro com a pele bem escura, preto, mas com as penas, né, indígenas, tal, com arco e flecha e tal. Aí o pessoal falava assim, mas não tem indígena assim no Brasil. Tal, não tem indígena assim no Brasil. Eles falavam assim, mas isso aí não é indígena? Mas também ele é um africano, não sei o que. Eu falei assim, isso é um brasileiro. Isso é algo do imaginário brasileiro. O imaginário brasileiro, ele é construído a partir dessa visão em que você tem a africanidade e também as tradições indígenas que forjam o que a gente entende por raça hoje. Assim, aquilo que a Lélia Gonçalves falava, né, com acento político muito interessante, né, que é a amefricanidade. Nós somos amefricanos nesse sentido. Então não dá para separar a identidade negra da identidade indígena, fazer um corte seco assim, né? Tanto que nas miscigenação. E nas religiões, na cultura, onde essa ideia de miscigenação ela é algo também que é parte de uma construção política ativa das comunidades negras, né, enfim, indígenas, a figura do caboclo para nós é muito importante, né? Sim. Então, ou seja, né? Então a gente tem essa forma, né, de enxergar o ser negro de uma outra maneira. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com alguns discursos que vêm de fora para dentro. Vêm de fora, não que a gente tem que rejeitar, mas a gente tem que entender isso a partir da realidade em que nós vivemos. Ao mesmo tempo, também a gente não pode cair na armadilha de uns caras que ficam dizendo que são muito defensores da nação e tal, mas querem criar uma nação sem preto, né? Pois é. Eles querem criar uma nação sem preto, que já tem teve índio, que não tem nada, né? Vamos fazer projeto, é tudo identitarismo, eles inventaram um negócio de identitarismo agora, mas que, de fato, há um problema em torno de você ficar olhando para a identidade sem olhar também para a construção social, para a questão econômica, tem que olhar para isso. Mas, cara, identitarismo é o último problema que nós temos no Brasil. Você acha que o problema no Brasil hoje é identitarismo? O problema do Brasil hoje é desigualdade profunda, é a captura do orçamento público por interesses privados.
né? O que vai fortalecer no crime organizado. É a violência, é a falta de um projeto, né, de país que engaje a sociedade brasileira. Isso é os problemas do Brasil. Agora, só pra gente falar do Capitão América, eu preciso falar do Capitão América, pelo amor de Deus, gente. Eu quero chegar no Capitão América. Eu preciso dar uma explicação. Eu vim aqui, inclusive, para me defender